Pode começar? Falar, bonzinho esse livro aqui, viu, pessoas normais. Gente, de verdade, eu não sei por onde começar esse vídeo. Fui uma criança bem tranquila, apesar de ser meio Matilda, sabe? Sempre gostei de ler, era meio solitária, sofri um bullyingzinho, mas era CDFzinha, nerdzinha, queria me amostrar para as pessoas sempre, né? E como vivia só eu e minha mãe, sobretudo, né? E minha mãe, a família sempre dava um jeito de brigar com a minha mãe, né? Sempre alguma coisa acontecia que envolvia minha mãe. Acabava que eu era a criança usada um pouco como o objeto de comunicação, né? Não falavam com a minha mãe, mas falavam comigo, de alguma maneira. Enfim, todas aquelas brigas de adultos e eu tentando, eu ali naquele meio, tentando entender como que eu podia fazer todo mundo ver que minha mãe era um ser humano maravilhoso, incrível, perfeito na minha cabeça e que, né, ela tinha que ser amada e também me sentir amada através do olhar da minha mãe. Dito isso, eu também gostaria de falar que apesar de ter sido uma criança muito tranquila e muito legal, assim, que sempre se virou sozinha muito cedo, minha mãe não tinha com quem me deixar, então eu ficava lá, na paz, assim, eu fazia minha própria comida, minhas próprias coisinhas, eu acordava em casa, minha mãe não tava em casa, né, tipo, e eu mesmo me preparava, botava no micro-ondas minhas coisinhas pra comer, também outros tempos. Vamos lembrar disso aí, né? A gente tá falando dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Só que eu fui uma adolescente um tanto quanto rebelde, sobretudo porque eu que tive essa vivência com a minha mãe e aprendi a me olhar através do olhar da minha mãe, de repente tinha esses caras que minha mãe namorava. E minha mãe era muito jovem, continua sendo muito jovem. Minha mãe é 20 anos mais velha do que eu tenho 30, portanto, façam seus cálculos. Então, né, vocês imaginam quando eu era jovem. E de repente aqueles caras vinham e mudavam o nosso relacionamento e acabavam mudando também a minha estrutura de vida, né? E de alguma maneira eu me sentia atacada, assim, na real, mesmo quando não era diretamente sobre mim. É claro que eu vou pular aqui partes de homens bem escrotos que acabaram passando, né, nas nossas vidas, mas assim, de qualquer maneira era um momento complicado, né? Era uma coisa de duas mulheres e duas meninas, querendo ou não, que foram aprendendo a conviver uma com a outra e que se olhavam, né? E que de repente tinha ali outro ser humano, com uma outra vivência, com uma outra educação, com uma outra classe social, com um outro tudo, né? Então, eu sempre vivi nesse mundo de adultos. Quando eu fui expulsa de casa a primeira vez, que eu tinha exatos 15 anos, que eu fui viver na casa de amigas minhas do colégio, pra mim aquilo foi uma descoberta, né? Foi um mundo novo e eu me sentia com uma liberdade muito grande e eu já era muito próxima dos meus avós, né? Eu sempre fui muito mais próxima deles do que a minha própria mãe, então também eu tinha uma relação, apesar de problemática ao mesmo tempo, que eu queria ser adulta, né? E eu queria me ver sob esses olhos. Eu queria que as pessoas me vissem como uma adulta, mas eu não era, eu tinha 15 anos. E eu demorei muito tempo para perceber que eu não era uma mulher adulta. Eu diria a vocês que eu percebi há pouquíssimos anos, talvez tenha sido na pandemia que eu percebi que até pouquíssimo tempo eu não era adulta. E inclusive eu ficava muito triste, muito brava também quando alguém falava: ah, eu era uma adolescente, eu tinha 18 anos, eu tinha 19 anos. Eu falei, gente, não,
era adolescente. Não, né? E eu percebo isso agora, mas ainda é um processo, muita terapia, né? E aí fui ler Pessoas Normais. Todo mundo pediu, né? E nessa série de desafios de livros que estão bombando, esse livro tá bombando bastante. Tem a série que eu não fui assistir porque não deu tempo. Eu li esse livro em 1, 2 dias, sei lá. E quanto mais eu espero pra falar desse livro, mais eu gosto dele e mais difícil fica eu falar sobre ele. Porque a gente tem aqui uma história de amor e uma história de amizade e uma história de crescimento, uma história de pessoas que estão virando adultas e que não sabem, não têm a menor ideia de como isso funciona, de como é esse mundo, né? Tem uma parte que a menina pergunta, né? Seria um mundo um lugar tão perverso a ponto de o amor ser indistinguível das formas mais baixas e mais abusivas de violência? E aí eu fiquei pensando muito a respeito disso, assim, de como eu também aprendi, de certa maneira, que amor também significava uma certa dose de violência, porque a minha mãe aprendeu desse jeito, e foi assim que o amor me foi passado. Eu sempre tive muita dificuldade nos meus relacionamentos, porque eu acabava reproduzindo coisas que eu aprendi, e não por maldade, mas porque foi assim que os nossos pais aprenderam. Quanta gente, tenho certeza que aí eu queria que vocês comentassem a respeito disso, se abrissem comigo como eu tô me abrindo com vocês. Quanta gente não aprendeu a amar do jeito errado, porque nunca teve um exemplo de amor verdadeiro. E aí, né, o que significa esse amor verdadeiro? Eu digo um amor bondoso, um amor sem violência. E aqui a gente tem um caso do Connell, né, e da Marianne, e a Marianne nunca aprendeu, nunca soube o que é um amar sem violência. O Connell, em contrapartida, tem um amor sem violência, mas ele também não sabe lidar, ele não consegue ter empatia suficiente, porque ele não consegue entender como pode numa família não existir amor. E aí, além de tudo, tem um problema muito claro aqui, que são as diferenças de classes sociais, né? A gente tem o Connell, que vem de uma classe social mais pobre, né? Que a mãe dele trabalha limpando a casa da mãe da Marianne, que é uma casa absolutamente sem amor. Só que a Marianne, apesar de ter dinheiro e de não entender também, não ter empatia com o Connell, porque ela nunca viveu sem dinheiro. Vocês entendem essa dinâmica? Ela nunca teve que ligar, pra ela a questão do dinheiro nunca foi um problema. Então, pra ela também é muito difícil entender os pontos negativos nesse relacionamento. E nesse relacionamento que vai e volta, porque eles são adolescentes, eles começam a se relacionar, ela é a mais odiada da escola, ela que sofre mais bullying, ele, apesar de ser um cara pobre e ela ser a menina rica, ele joga no time da escola, então ele tem uma certa popularidade e não pode assumir esse relacionamento. Ao mesmo tempo, ela se doa pra ele com uma intensidade de que todo esse relacionamento depende exclusivamente dele. Inclusive o distanciamento deles, o primeiro distanciamento que eles têm na adolescência ainda, é por conta dele, né? É por conta de uma ação dele, especificamente. Então, no final das contas, um tem amor, mas não tem dinheiro, o outro tem dinheiro, mas não tem amor. E como você vive nesse mundo, né? Como você se relaciona nesse mundo com outras pessoas tão diferentes entre si. E aí, o sexo no meio disso, né? O ato sexual, o desejo no meio disso. É uma loucura, é uma loucura. E aí, eu que agora estou medicada, né? Que estou me adaptando aos remédios, esses dias eu estava pensando, eu até falei com uma amiga minha, eu falei, cara, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu consegui elaborar muito mais. Eu filosofei loucamente antes de dormir, assim, a ponto que eu nem vou conseguir filosofar da mesma maneira agora. Chegar naquele ponto que eu cheguei de madrugada, mas assim, a gente menospreza tanto os relacionamentos, mas eles são a base
mais importante dos humanos, assim. O nosso comportamento, ele é baseado 100% nos relacionamentos que a gente tem. De amizade, familiares, de relacionamentos amorosos. A gente se pauta através disso. Tem até uma parte que o Connell fala, né, que ele se depara com um problema, e ele fala assim que até então ele nunca tinha passado por um problema de que a personalidade dele era sempre pautada através dos problemas, do que os outros pensavam sobre ele. E dessa vez ele mesmo tinha que botar a personalidade dele pra fora, porque ele vai pra universidade, né? Então, assim, é muito louco isso. Eu não vou falar que eu gostaria de ter lido esse livro antes, porque eu passei por isso muito antes, né? Eu passei por isso que eles passam aqui com 15 anos, 16 anos no máximo. Mas eu consigo entender também por que pessoas, sobretudo pessoas com muito dinheiro, não conseguiram entender esse livro com profundidade e sequer gostar. Porque, de fato, não tem uma história específica. É até difícil explicar. É uma literatura muito profunda, cara. E quanto mais tempo passar, mais eu vou entender as dinâmicas desse livro. E também a questão de gênero, né? E claro, talvez se eu fosse da Irlanda eu entendesse ainda mais profundamente. Eu gostaria que se passasse no Brasil pra essa profundidade, que a classe social, né? Cara, a diferença ia ser drástica, né? Mas de qualquer jeito, que louco que é você pensar nessas afetividades, a maneira que você quer ser tratado. Me lembrou muito o poeta chileno do Zambra, e me lembrou muito também, aí dessa vez o filme, não o livro, porque eu acho o filme melhor do que o livro nesse caso, aquele, como que é? As Vantagens de Ser Invisível. Why do I and everyone I love pick people who treat us like we're nothing? We accept the love we think we deserve. Então, no final, o que define exatamente a gente como pessoas normais, né? Eu não sei se sou uma, não. Mas aí você vai ter que se inscrever no canal, aquela que dá desculpa. Você vai ter que se inscrever no canal pra descobrir se eu sou normal ou não, se você ainda não sabe. E agora perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos e vivemos, ainda somos